Olá, e aí, preparado, preparada para estudar a realidade brasileira? Uma disciplina aí nova. E nessa primeira aula vamos estudar o primeiro tema que veio cobrando lá no edital, que você precisa saber para a prova, que é sobre a formação do Brasil contemporâneo. Pri, o que significa o Brasil contemporâneo, né? É o Brasil desde a época, esse período, né? Desde a época da independência, que foi 1822, até os dias de hoje. Então é esse período que fala no edital que você precisa saber para fazer a prova. Só que é óbvio que tanto essa aula aqui como o edital e a prova não vai exigir que você saiba tudo de história desse período, todos os detalhes, porque até eu que estudei para diplomacia, que é muito, muito, muito mais específico, é difícil você estudar tudo, porque realmente é um período grande que aconteceram muitas coisas, mas tem as coisas principais, os fatos marcantes. O nome dos períodos é o que eu trago aqui para você, que é importante você saber. Qual foi o tempo, né? De que ano até que ano foi cada período? Qual foi o nome desse período? Esse período ele foi conhecido, foi importante na história por quê? Né, o que de mais importante aconteceu, quem foram os principais governantes, o que mudou no Brasil nesse período. Então é isso que você precisa saber, tá bom? Para ir preparado para a prova. Então, sobre os períodos dessa fase do Brasil contemporâneo, o nome, o ano também é importante, porque você precisa saber se a independência foi em 1822 ou se foi em 1950, por exemplo. Você tem que se situar na ordem dos acontecimentos, dos fatos, os nomes mais importantes, do que aconteceu na economia do país nesses períodos e assim por diante, tá? Então fica aqui comigo na aula que eu vou te explicar passo a passo todos esses detalhes aqui. Começando então pela independência, esse primeiro período da independência que foi em 1822 até a República, porque como você sabe, lembra lá da época da escola, o Brasil ele era uma monarquia, certo? E a independência ela foi marcada pela declaração de Dom Pedro I, dia 7 de setembro de 1822, rompendo os laços com Portugal. Porque até então o Brasil ele participava do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então era um reino só onde Portugal era o principal e o Brasil participava. Nesse momento aqui, que é declarado a independência, o Brasil se separa de Portugal, rompe esses laços coloniais e o país, o Brasil, fica uma monarquia independente. Ele continua sendo uma monarquia, só que independente, mas como aconteceu em muitas épocas aqui, muitos períodos, os brasileiros, né, e até os estrangeiros que muitos tinham que moravam aqui no país, ficaram meio assim, porque como que ao mesmo tempo que o Brasil, ele não é mais dependente de Portugal, mas o seu monarca é português, né, Dom Pedro I. E depois ele foi sucedido pelo seu filho e ficou ainda muito tempo um português no poder. Então muita gente sentia segurança nisso, porque não queria que o Brasil se desvinculasse totalmente de Portugal, porque via ali como uma segurança, desde questões comerciais, políticas, e tinha sempre os dois lados, né? O outro lado que falava que não, já que é independente, tem que ser independente sem monarca português. Então, depois dessa independência, o período seguinte foi o período regencial. Por quê? Quando Dom Pedro I ele assume, né, como o monarca independente do país, logo depois ele precisa voltar para Portugal. O irmão dele estava lá e foi feita uma grande pressão de que Portugal estava perdendo o seu poder e que precisava que Dom Pedro I estivesse lá pessoalmente. Só que se Dom Pedro I pegasse todas as suas malas, suas coisas e fosse embora, o Brasil não ia ser mais dominado por ele, ia perder as terras. Então o que ele faz, né? O que a monarquia mostra? Que você deixando um filho, aquele país aí, aquelas terras continuam sendo dessa mesma monarquia. Então foi isso que ele fez.
Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou Dom Pedro II, seu filho, aqui no seu lugar, como regente da monarquia. Só que o Dom Pedro II tinha por volta de 5, 6 anos apenas. E daí você pode perguntar, mas Pri, como que o Brasil ficou aí com esse monarca? Como que ele governava? O que acontecia, né? Então, esse período de 1831 até 1840, que foi o período dele se tornar maior de idade, né? Ter aí a sua maioridade, que foi concedida também bem antes para agilizar esse processo. O país, ele passou por esse período regencial, que quem governou o país nesse período foram grupos de governos, tá? Foram formados vários grupos de governo que iam mudando ali a alternância de poder. Então teve a regência trina, a regência una, né? A trina independente, a trina permanente. Esses grupos foram mudando até que Dom Pedro II ele assume de fato como monarca, e Dom Pedro II ele foi muito treinado para isso. Nesse período que ele era criança, que ele foi crescendo, ele estudou muito, ele era assim muito inteligente, porque ele teve muitos professores, os melhores professores vieram para cá para ensinar ele. Ele gostava de astrologia, ele aprendeu várias línguas e tudo isso sem sair do Brasil. Ele foi sair do Brasil depois de adulto, que ele foi viajar, porque também com questões políticas ele não podia sair do país. Então, Dom Pedro II foi um dos governantes monarcas do país mais competentes, mais inteligentes, mas também algumas fraquezas dele se mostraram na época mais para frente, porque ele era um monarca, não aquele monarca centralizador do poder. Ele era flexível, ele conversava bastante com as pessoas que tinham opiniões diferentes da dele, que queriam que a monarquia acabasse e começasse a república. Tanto é que foi o que aconteceu depois, né? Que a gente vai ver aqui pra frente. Então, depois desse período regencial, aconteceu o segundo reinado agora, com Dom Pedro II já governando aí. E foi um período com maior estabilidade, porque no período regencial tinha muita instabilidade, muitas incertezas, não tem nem monarca, tá sempre mudando esse governo aí regencial. Então agora, a partir de 1840, por 49 anos, né, a vida toda de Dom Pedro II, ele governou aqui, ele perdeu o poder já na velhice, enfim, ele ficou grande parte da sua vida e 49 anos governando o Brasil, fora o período regencial. E foi um período muito bom, porque o Brasil ele se desenvolveu com o café como sendo o seu principal produto de exportação. Então, assim, o café era o principal produto, o Brasil exportava, era mundialmente conhecido pelo café, o café era vendido na Europa, era vendido na Ásia. Só que esse período também teve a questão abolicionista, que os escravos, né, eles estavam aqui já no país trabalhando, e foi Dom Pedro que iniciou ali querendo diminuir, só que contra ele tinha os escravistas que não queriam que terminasse. Eles falavam: quem que vai trabalhar pra gente se tirarem os escravos, né, se acontecesse a abolição da escravatura. Só que nesse período, o Brasil ele já estava muito atrasado em relação ao mundo todo. Para você ter uma ideia, nas Américas, o Brasil foi o último país a terminar, né, a abolir a escravatura. Até então, ele era o único que tinha, todos já tinham abolido, e a Inglaterra pressionando muito, muito o Brasil. A gente estava, assim, bem defasado, porque na Europa, na América do Norte, já tinham entendido que existia outra forma de ter mão de obra, que não era para ter mão de obra escrava, enfim. Só que só em 1888 que aconteceu, né, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu a escravatura, mas tem aquelas questões ainda, né, que aboliu no papel, e teve várias outras microleis aí, que escravos nascidos após essa lei, eles já não eram mais escravos, mas tinha também os escravos mais velhos, enfim.
Com o tempo, né, isso foi mudando, não é num dia para a noite que assinou o papel e no outro dia estava tudo mil maravilhas, mas é importante essa data, 1888, Lei Áurea, fim da escravidão no Brasil. Então, esse segundo reinado, o que foi o mais principal? A questão abolicionista e Dom Pedro I desenvolvendo o café aqui no país. Aconteceu que em 1889 foi proclamado a República. Esse movimento ele foi liderado por militares, tá? Então, até então era monarquia, o rei que mandava, poder absoluto ao rei. Os militares começaram a tomar a frente e falar que não, que a monarquia também já era ultrapassado, que nesse momento no mundo era, e querendo a república. Dom Pedro II, como eu disse, sempre muito flexível, sempre aberto a conversar, não era aquele governante assim tão rígido, mas ele também dependia de outros, como um pouco acontece hoje, mas acabou que em 89 ele foi deposto, Dom Pedro II, e começou a República no Brasil. Então foi em 89 que não tem mais monarquia, desde então o Brasil passa a ser uma república. E agora a gente vai entrar num segundo período desse Brasil contemporâneo aí que o edital pede para que a gente saiba, que a gente estude, que é a Primeira República, que também em muitos livros aparece como República Velha, porque a gente tem também a Segunda República, a República Nova. Nessa Primeira República, o que você precisa saber que foi o principal foi sobre a elite agrária e a política da economia cafeeira. Lembra que a gente viu que Dom Pedro II desenvolveu o café, exportava, o nosso café era super famoso? Então, ele continuou aqui, só que de 1889 até 1930, que foi o período da República Velha, a Primeira República, né, que começou aqui no Brasil, as elites agrárias dominavam a política, porque era quem tinha mais dinheiro, né? Vendiam café, ganhava muito dinheiro, eram as elites agrárias, principalmente os produtores de café de São Paulo e os fazendeiros de gado de Minas Gerais. Então, esse período ficou conhecido como a política café com leite, café de São Paulo, leite de Minas. Por quê? Presta atenção que de 89 até 1930, muitos anos se passaram, né? E a gente sabe que a cada 4 anos tem eleições. Nesse período, houve uma alternância de poder. Então, essa elite agrária dominava, forçavam cada um aí nos seus estados, que eram os principais na época, né? Minas Gerais e São Paulo, era onde concentrava mais a economia. Então, cada governante de cada estado aí meio que forçava. Daí, se você entrar aqui em detalhes para estudar, você vai ver muita coisa que acontecia, que era praticamente obrigado a votar nos candidatos que eles queriam. Então, como que acontecia? Numa eleição, eles combinavam e, por exemplo, Minas Gerais ia eleger o seu governante para presidente da República, ficava ali 4 anos. Na próxima eleição, tudo era combinado para que o candidato de São Paulo, né, da parte do café, fosse eleito. Então, se você for pesquisar ali, todos os nomes dos presidentes nesse período era um presidente lá da parte de São Paulo, da política do café, e outro presidente de Minas, a parte do leite, café com leite. Então, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Foi assim por muito tempo, muitos anos, e era tudo combinado para que eles fazendo essa alternância, o governo federal, quem tivesse ali no poder, favorecesse a todos eles. Então, estava tudo aí combinado e também era chamado como a política dos governadores. Esse sistema, né, de controle político que garantia a autonomia dos estados em troca do apoio do governo federal. Isso foi acontecendo até em 30 por quê? Em 1929 aconteceu a crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, né, que afetou o mundo todo e consequentemente afetou aqui o Brasil. Por quê? O Brasil dependia do quê? Não era principalmente do café, que exportava café?
Com essa crise na América, na Europa, eles pararam de comprar café. Falaram, vamos cortar o cafezinho aqui, vamos economizar que tá uma loucura. E como hoje na vida também é assim, quem tem um, não tem nenhum. E daí ficou muito claro, escancarado, evidente que o Brasil não podia mais continuar dependendo apenas de uma economia, que nesse caso era o café. Então, como o Brasil dependia apenas do café, ele sofreu muito, impactou profundamente a economia e a elite agrária, como ela era apoiada pelo governo federal, o governo teve que bancar, sabe? Teve que pagar, já que o café não era exportado e o estoque começava a crescer cada vez mais, tá estragava, eles precisavam queimar o café porque tava ali, não tinha onde guardar, tava estragando, não tinha para quem vender. O governo dava o dinheiro, ele comprava, né, esse café dos produtores. Só que isso foi afetando também os cofres públicos do Brasil. Por quê? Foi saindo dinheiro para bancar esse café que não tá saindo, não tá entrando dinheiro pro país, né? Ele só tá dando dinheiro aí pra elite. Então, isso foi culminando com o fim dessa República Velha, que terminou em 30, né, por causa desse cenário. Então, todas as informações, essas datas, o cenário, a economia, o que aconteceu, é importante você saber e separar, né, período por período. E que acabando com essa República Velha, a Primeira República, começou a Era Vargas. E por que chama Era Vargas? Porque Getúlio Vargas governou aqui no país por 2 períodos diferentes. Foi de 1930 a 45, pegando aqui a época da Segunda Guerra Mundial, e de 1951 a 1954, né? Foi conhecido como aí o Estado getulista. E olha como que é interessante. No primeiro aqui período, ele governou como um chefe de governo provisório, ou seja, ele não foi eleito pela população, tá? Só que nesse período, sim, ele foi eleito por voto direto, eleições ali normais. O Getúlio Vargas, ele ficou muito famoso, o principal, assim, os principais feitos dele no seu governo foram as reformas trabalhistas, que não existia isso antigamente. E ele promoveu a industrialização, porque já vimos que só depender do café não dava certo, então vamos começar a industrializar o país. Porque até então, Inglaterra, América do Norte, Europa já estavam já industrializados e o Brasil estava aqui colhendo café. Então foi Getúlio Vargas que trouxe esse início de industrialização para o Brasil, só que ele teve um poder centralizador. Poder centralizador é quando o governante não cede, ele que manda e ele tem medidas assim extremistas, sabe? Daí o que aconteceu? Nesse primeiro período aqui que ele governou, de 37 a 45, esse período foi chamado de Estado Novo, que foi a fase autoritária de Getúlio Vargas. Ele instalou uma ditadura, tá? E presta atenção que mesmo ele instalando uma ditadura, colocando várias leis assim, absurdas, coisas assim desnecessárias, mas a gente sempre quando estuda sobre a ditadura, a gente vê que muita coisa difícil que hoje ninguém aceitaria aconteceu naquela época. Mesmo assim, olha só, no segundo período ele foi eleito pela população, tá? Esse período do Estado Novo, da ditadura de Vargas, foi caracterizado pela censura. Então, ele censurou, muita coisa não podia, suprimiu, ou seja, retirou os direitos políticos e forte também propaganda nacionalista. Então, presta atenção, Estado Novo, ditadura, censura, supressão de direitos políticos e forte propaganda nacionalista. O que é uma propaganda nacionalista forte? É falar que o Brasil é o melhor, que ele, como governante Vargas, é o melhor, que tudo do Brasil é bom, meio que até as coisas que... O Brasil tem muitas coisas boas, com certeza, mas até as coisas que não eram tão boas assim, eram feito uma propaganda como que isso é o certo, isso tem que ser seguido. Então, por isso que ficou conhecido como propaganda aí nacionalista. Esse período todo aí do Estado getulista, depois desse período, daí iniciou a democracia, porque ele estava lá no período da ditadura,
E daí acabou a ditadura e iniciou a democracia. E junto com a democracia, as rupturas democráticas na segunda metade do século XX, tá? Então, vamos começar aqui pela democracia populista, que foi de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, a 64. Esse período ele foi marcado pela alternância de presidentes pelo voto popular. Então, democracia, 45 a 64, quem eram os presidentes? Os que foram elegidos pelo povo. Voto popular e ia alternando ali de poder, tá? E o destaque foi para a política social e trabalhista, então continuou focando ali no trabalhador, nos direitos, nos benefícios dos trabalhadores. Aconteceu que esse período aqui, quando chegou em 64, aconteceu um golpe militar. E esse regime militar, ele começou de forma autoritária e ele durou até 85. Então foram aí 19 anos, né, de regime militar. E ele foi caracterizado pela repressão, censura e supressão de liberdades civis, tá? Então, muitos atos, muitas pessoas eram reprimidas, muita coisa era censurada, não tinha muita liberdade, muitas pessoas foram presas, muita coisa aconteceu nesse período militar, aí do golpe militar, né, nesse período aí de regime militar. Só que esse período, ele foi muito bom porque ele impulsionou o crescimento econômico. Então foi investido bastante, muitas pessoas até defendem esse período porque falam, olha como que o Brasil cresceu nesse período, mas talvez não tenha crescido de uma forma muito sustentável, porque logo em seguida teve uma hora assim que as coisas não seguraram mais e aconteceu uma crise, tá? Foi uma grave crise na década de 80. Grave mesmo, que a década de 80, ela até é conhecida como se fosse a década perdida, porque essa década de 80 foi muito difícil, a crise foi crise econômica, né? Foi muito forte mesmo. Só que depois de 80 aí, quando foi em 85, aconteceu a redemocratização. Pri, por que redemocratização? Porque você lembra que antes desse último golpe militar de 64, o Brasil já estava vivendo uma democracia. Então, o que aconteceu em 85 é que o país voltou à democracia, teve uma redemocratização. E como que foi isso? Teve as eleições, né, querendo ali o Tancredo Neves. Foi ele que conseguiu acabar com a ditadura, porque tinha lá a ditadura e ele, com os apoiadores dele, que veio defendendo a democracia. E ele era muito popular, os brasileiros gostavam muito dele, das ideias dele, do que ele prometia, do que o país ia mudar, porque imagina, você estava numa crise, numa década perdida. Então, não dá para ficar como tá, né? É difícil você aceitar que tá tudo bem quando não está. Então, viram no Tancredo a solução. Viram nele, vamos mudar, já que não tá dando certo, essa crise tá péssima, vamos mudar, vamos voltar para a democracia para ver se dá certo. Só que ele foi eleito, a campanha dele deu certo, ele foi eleito assim, disparado, só que ele tava com problema de saúde. Então, o que aconteceu? Ele foi eleito, nos dias seguintes ali ele já faleceu e quem assumiu foi o José Sarney, que era o vice dele, tá? Então, ele não chegou a governar Tancredo, porque ele já faleceu ali, acho que foi no dia seguinte. Logo que ele foi eleito, ele já, infelizmente, faleceu, mas o seu vice, José Sarney, foi quem assumiu o poder. E isso foi em 85, certo? Eles já começaram, não, vamos mudar, vamos ver aqui o que tá dando de errado, E eles foram já criando, fazendo ali a Constituição. Até que em 88, 3 anos depois, saiu a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição até hoje. É a lei
que todos nós seguimos, que o Brasil segue. Ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, meio que pegaram o modelo ali, foram só ajustando algumas coisas, tá? Mas em questão assim de direitos dos trabalhadores, de detalhes, a nossa Constituição, ela é até melhor. Tem até mais detalhes, mais informações do que a dos Estados Unidos, porque com o tempo a Constituição ela vai recebendo emendas, ela vai sendo atualizada, e a nossa ela é até demais atualizada. E dos Estados Unidos, do Chile, por exemplo, que é um vizinho nosso aqui, tem uma Constituição antiguíssima que agora eles estão ali aprovando a reforma, enfim. E ela foi conhecida como a Constituição Cidadã justamente por causa disso, por causa que o foco dela foi dar muitos benefícios para os cidadãos, para as pessoas, para os trabalhadores, tá? Então, ela foi criando a base para uma nova democracia, que é o que a gente está seguindo até hoje. Com isso, lembra que a década perdida, a década de 80, estava uma crise econômica horrível? Também precisou direcionar aí para ver como que ia melhorar essa economia do nosso país. E foram criados diversos planos econômicos. O que é um plano econômico? É um plano para tirar o país do buraco, para falar, olha, o que a gente precisa fazer na economia, para onde que a gente precisa seguir, qual setor que a gente vai investir mais, no que a gente vai focar para o país crescer, para se industrializar cada vez melhor, para as pessoas desenvolverem, estudarem, ficarem mais aptas, mais profissionalizadas para poder trabalhar nessas novas indústrias. Então, diversos planos foram criados para combater a hiperinflação, porque a inflação foi lá em cima, os preços ficaram altíssimos. Não sei qual que é a sua idade, né? Talvez se você seja mais velho do que eu, você possa lembrar desse período, ou mais novo, não faço nem ideia, mas já estudou ou já ouviu seus pais, seus avós falando que ia no mercado, de manhã tava um preço, na hora do almoço tava outro, à tarde tava outro, e daí por isso que surgiu aquela tradição de antigamente as pessoas comprar, receber o salário e ir ao mercado e fazer a compra do mês, né? Hoje em dia as pessoas são mais acostumadas a comprar uma vez por semana, vai no mercado, compra o que precisa, não é? Naquela época não dava para fazer isso porque você recebia o seu salário, eles já utilizavam o salário para ir no mercado, comprar o que precisava para o mês, porque no dia seguinte ou à tarde o preço já ia estar muito alto, que o dinheiro do salário não ia dar para comprar as coisas. Então foi criando esse hábito, essa tradição de fazer a compra do mês, né? Comenta aqui se você lembra disso, se até hoje a sua família compra por mês, ou se não, hoje vocês estão comprando menos, indo mais vezes ao mercado. Os preços mudam sim hoje em dia, a gente também tem inflação hoje em dia, mas nada é comparado com a hiperinflação. Quem tem a minha idade para menos, 30 e poucos aí para menos, não sabe o que é uma hiperinflação, como que foi aqui nesse período, certo? E todos esses planos econômicos foi tendo ali um atrás do outro. O que mais se destacou, o que mais assim ajudou o país foi o Plano Real, tá? Que aconteceu em 94. Então presta atenção no nome e nas datas, né? Que ele foi durante o governo de Itamar Franco. Então Itamar Franco era o presidente do Brasil, e quem que era o ministro da Fazenda, que cuidava dessa parte da economia? Era o Fernando Henrique Cardoso. Então, já havia sendo estudado em governos anteriores sobre vários planos, sobre o Plano Real, só que foi implementado no governo de Itamar Franco pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que ele criou aqui R$1, o Plano Real, e na época ele equiparou R$1 a $1, tá? Então, nessa época aqui, R$1 era a mesma coisa que $1. Olha só a diferença de hoje, né? Que o dólar vale praticamente 5 vezes mais ou menos. Então, isso ajudou muito ao poder de compra dos brasileiros. Nessa época aqui, você trabalhava, tinha ali um salário mínimo, um salário baixo, e você conseguia comprar geladeira, comprar móveis para sua casa, viver bem, comer, né? Lógico que você não vivia como um rico esbanjando, mas você conseguia o básico por causa desse ajuste, coisa que hoje está muito mais difícil, né? Então, até por isso, pelo Fernando Henrique Cardoso, o FHC ter implantado
o Plano Real, ele ficou ali, ele foi o rosto do Plano Real, né? Ministro da Fazenda, ele sempre muito inteligente, sociólogo, sempre estudou muito, implantou, foi bom para o país, né? O buraco que o país estava com essa hiperinflação foi ajudando, foi tirando o Brasil desse buraco e, consequentemente, acho que foi na próxima, logo no eleição, ele ganhou como presidente, né? E a gente conhece o Fernando Henrique Cardoso como presidente, ex-presidente da República, não como ministro. Muita gente nem sabe que ele foi ministro da Fazenda, mas foi por causa desse cargo que ele ocupou e por causa da implementação do Plano Real que ele foi depois eleito, né, como presidente. Então, essa primeira parte que está no edital, que você precisa saber sobre o período, né, do Brasil contemporâneo, esses são os principais fatos, os principais períodos, os nomes, as datas, tudo isso aqui que eu trouxe para você. Então, reveja a aula, faça as suas anotações. Comenta aqui se você já sabia algumas dessas coisas que você está relembrando da época da escola. Se tem coisa aqui que você nunca estudou, conta para mim aqui nos comentários. E aproveita também para resolver o quiz que a gente coloca na plataforma, que o quiz são perguntas rápidas sobre a aula, para você ver ali se fixou mesmo, para rever, para ir treinando. Então você pode fazer ele várias vezes para acompanhar a sua evolução. E para continuar estudando sobre a realidade brasileira, que tem inúmeros fatos, a gente se vê na próxima aula. Até lá!